trabalho sobre as mulheres de Roraima. A nossa entrevistada é a Leni Rodrigues e ela vai falar da deputada estadual. Senhora Leni, podemos perguntar sobre a data do nascimento, nome completo, formação e local de nascimento? Meu nome é Leni Rodrigues Santos, eu tenho 55 anos, nasci dia 23 de abril de 1963, em Boa Vista, Roraima. Fui criada no Mucajaí, cidade próxima aqui à capital de Boa Vista. A minha formação inicial foi na área do magistério, no ensino médio e na área de administração de empresas. Depois eu fiz licenciatura em pedagogia pela Universidade Federal do Pará, licenciatura em letras pela Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul e bacharel em direito pela Universidade Federal de Roraima. E fiz pós-graduação em política pública de trabalho e renda na América Latina e no Caribe pela Flaxo, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Fiz também Direito Civil e Processo Civil pela Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Fiz pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente pelo Estácio de Sá do Rio de Janeiro. E fiz PRADIME pelo Instituto Federal do Pará, que ensina a ser secretário municipal de educação. Apesar de eu nunca ter sido secretária municipal de educação, eu fui secretária de Estado de Educação por 2 vezes. Fiz mestrado em Direito Internacional, fiz mestrado em Antropologia e fiz doutorado em Direito Internacional. Essa é a minha formação. Mas sempre trabalhei em movimentos sociais, associações, sindicatos e grupos coletivos de mulheres, de agricultura familiar, de jovens. Participei do Pastoral da Juventude na minha adolescência. Então, sempre estive envolvida. Minha maior formação mesmo foi em movimento de juventude e eu sou bandeirante, sou da Federação de Bandeirantes do Brasil desde os meus 11 anos de idade, e isso me deu uma experiência enorme, porque o movimento bandeirante é uma escola sem paredes e me ensinou a ter liderança e princípios, valores na minha vida. Então, fale mais como foi a sua infância e a sua adolescência. Minha infância foi inicialmente muito pobre na cidade de Mucajaí, que era chamada de Colônia Fernando Costa, porque era uma colônia de agricultores, não era nem uma agrovila ainda, né, porque eu não morava na agrovila, eu morava na vicinal, como se chama hoje, morava na BR-174, e depois, quando eu vim para Boa Vista, também continuamos uma infância mais de brincadeiras, brinquei muito de roda, brinquei de manja-esconde, essas brincadeiras que existiam naquela época. Porque aqui em Boa Vista só foi ter televisão em 1974. E então eu tive uma infância de muito lazer. E depois, participando do movimento bandeirante, eu tive a oportunidade de também me divertir bastante, aprendendo valores éticos para a vida, mas ao mesmo tempo tendo disciplina, ordem, num processo educativo muito completo na minha vida. Então a minha infância foi muito boa nesse sentido. E passando da adolescência, eu trabalhei muito cedo, mas mesmo assim eu participei da Pastoral da Juventude da Diocese de Roraima, que isso também me deu uma formação muito boa no aspecto de liderança. Como a senhora começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, 14 anos incompletos, e primeiro eu trabalhei vendendo uma espécie de plano de saúde. E depois eu fui já para a sala de aula, dia 1º de fevereiro de 1978, eu já tinha 13 anos, na escola O Pescador. E como alfabetizadora do programa Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era o MOBRAL, era um movimento federal de alfabetização. No ano seguinte, ainda também dei aula no MOBRAL, e depois eu fiquei
como coordenadora do autodidatismo, que incentivava as pessoas, pertencia também ao Mobral, mas incentivava as pessoas alfabetizadas, a egresso do Mobral, a terem acesso à leitura. Tínhamos postos do autodidatismo. Então eu tive essa experiência muito boa. E em seguida já fui para a sala de aula do ensino regular, também como alfabetizadora. Então comecei, a minha experiência como professora foi desde a primeira série até o ensino superior. O seu gosto pelo estudo, ele nasceu quando? Você pode dizer? A minha mãe, ela veio do Maranhão, ela não sabia ler e escrever. Então ela fez a formação dela toda aqui em Roraima. Ela chegou aqui em Roraima já com 16 anos, 14, 16 anos, e ela estudou e ela findou se aposentando como professora federal com licenciatura plena em pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Então, meu pai era analfabeto funcional, né? E só sabia escrever o nome, mas o nosso sonho dele é que nós tivéssemos uma boa formação, eu e minhas irmãs. Então, a minha mãe, ela gostava de ler e ela, quando dava aula, eu desde criança eu ia para a sala de aula junto com ela, porque não tinha com quem ficar. Então, nós fomos pegando esse gosto pela leitura, e a leitura, ela abre o caminho da vida das pessoas, porque é um mundo à parte a leitura. Então, foi por meio desse incentivo dos meus pais que eu peguei gosto por estudar. Eu posso dizer que eu sou viciada em estudar. Eu gosto de estudar até hoje. O que levou você a escolher atuar na área da educação? Desde pequena, quando eu vi minha mãe sendo professora, eu quis ser professora. Eu dizia, mãe, eu quero ser professora e advogada. E ela sempre dizia que era para ser uma coisa ou outra, né? Mas eu sempre quis essa profissão, porque a minha mãe, ela tinha capacidade de ensinar. Lá no Cajaí tinha umas famílias que tinham filhos surdos mudos, e ela tinha essa capacidade de ensinar essas crianças que não escutavam e aprendiam a ler e escrever. E eu aprendi com ela, porque inclusive eu mesma alfabetizei os meus próprios filhos, porque eu tenho essa capacidade de ensinar a ler e escrever pessoas que têm mais dificuldades. Que obstáculos você passou para conseguir ser secretária da Educação e que motivo levou você a escolher isso? Eu fui convidada para ser secretária de Estado de Educação por ser professora antiga, talvez, e porque, não pela questão política, mas por eu ser reconhecidamente uma pessoa muito trabalhadora. Então, como eu sou muito esforçada, e fui gestora de escola, uma gestora muito rígida. A escola que eu trabalhava ganhou prêmios nacionais, que era a Escola Estadual São José. Nós ganhamos prêmios nacionais, nós fomos reconhecidas, nossa equipe foi reconhecida com um trabalho bom. Então isso foi marcando minha trajetória como professora, e fui escolhida para ser secretária de Estado de Educação a primeira vez. Eu passei pouco tempo, mas fiz a diferença para as crianças que não tinham acesso à escola. Então eu registrei o maior número de escolas do estado de Roraima, fui da minha gestão. Então isso fez com que outro governador, sem me conhecer, me convidasse depois para trabalhar de novo como secretária de Educação. E eu novamente registrei, porque a primeira vez eu registrei 21 escolas da área Yanomami, Iecuana, Chiliano, Waicá, que eles eram mais de 30 anos que eles tinham escola, mas eles não tinham o registro da escola. E também nas vicinais, crianças que não tinham acesso à educação, eu coloquei transporte escolar, e coloquei uniforme para a escola, carteira ortopédica, que era um sonho que nós, professores, tínhamos das crianças ter uma carteira azul, que essas aqui, que eu distribuí nas escolas nessa época, porque era um sonho para nós que
as crianças, adolescentes do nosso estado tivessem uma carteira boa, de boa qualidade ortopédica, porque isso a gente só via nos livros, nos cursos, nos seminários. De verdade, a gente só tinha essas carteiras velhas de madeira dura. Outra coisa que eu introduzi foi os quadros brancos. Eu fiz essa transição. Parece uma coisa simples, mas não é. Nós saímos do giz e do quadro branco na minha gestão. Então, isso eu tenho satisfação de dizer para as pessoas. E também, na minha gestão, o governador da época tinha pagado o primeiro lote de progressões, e aí, na minha gestão, eu entrava madrugada dentro na Secretaria de Educação, assinando os processos de progressões para pagar as progressões dos professores, porque era injusto também para eles não terem as progressões. Ninguém é perfeito, sempre tem aquele crinqueiro, aquele que bota defeito, nunca tá bom, que nunca tá feliz, mas assim, eu tenho minha consciência tranquila, que eu consegui levar a educação em lugares jamais sonhados. E também registrei escolas de ensino médio em lugares que as pessoas achavam impossível ter. E abri escolas com 2 crianças, 5 crianças. Hoje, inclusive, eu tenho orgulho de dizer, por exemplo, na Escola Estadual Santa Rita, que é no Baixo Coutinho, Normandia, a escola que eu abri com 5 crianças, hoje a professora é uma das 5 crianças que, quando eu abri a escola, a professora Eleonora. Então, assim, eu tenho satisfação do meu trabalho, de eu ter feito a mudança na vida de muita gente. Você sabe se tem muito obstáculos para querer implementar essas novidades dentro da Secretaria de Educação? Você enfrentou obstáculos por querer trabalhar dessa forma? Sim, porque, por exemplo, um dos obstáculos que parece simples foi que eu comprei caderno grande, de capa dura, de boa qualidade, de 10 matérias, para todos os alunos. E os próprios técnicos da Secretaria de Educação não queriam que eu desse esses cadernos grandes, capa dura, de 10 matérias, para as crianças pequenas. E eu disse para eles, o maior sonho de uma criança, principalmente no interior, é ter um caderno de capa dura, de boa qualidade, de matéria, com as folhas coloridas. Então, isso é uma quebra de paradigmas. Por que a criança pequena tem que ter um caderno pequeno? Então, eu comprei uns cadernos, tinha uma capa azul, outros tinham umas capas verdes com os sapos, e todo mundo ganhou. Eu comprei muito mesmo, que não tinha miserabilidade. O professor pegava, porque tem coisas assim, isso é do aluno, o professor não pode pegar, poxa, o professor ganha tão pouco, e eles podiam pegar os cadernos, fazer plano de aula nos cadernos, até um tempo desse não existia esses cadernos aí nas escolas, porque eram cadernos bons, de boa qualidade. Então, assim, isso é uma quebra de paradigma também, que ao invés das pessoas que estão muitos anos nos setores da educação, vão pensando bitolado, parece que aquilo ali é uma caixinha. Então, assim, pensar diferente é também uma forma de a gente atender melhor a sociedade, e sem precisar você, como eu disse, se meter em corrupção, por exemplo. Você pode fazer a diferença sim. E isso eu sofri muito. Por exemplo, essa secretária é doida. É doidice dessa secretária. Abrir uma escola com 5 meninos, como é que pode? Com 5 meninas, né? Com 5 crianças. Então, assim, eu peguei muito isso, sabe? O Instituto Anísio Teixeira, que é o censo, questionar por que eu estava abrindo uma escola tão perto uma da outra. Mas é perto em quilômetros. Por exemplo, Água Fria de Normandia é bem pertinho do morro do Iramutã, mas você não vai em linha reta, só os quilômetros que é perto. Você dá uma volta de um dia de viagem para poder chegar de um lugar para o outro. Cotia e Normandia é bem pertinho do morro, mas não tem nem estrada. Então, é muito fácil estar num gabinete em Brasília, só olhando na internet, e você não conhecer as realidades. Eu conheço as realidades, eu sei onde é cada pontinho do nosso estado. Por isso que ficou mais fácil para mim, para que eu pudesse administrar. Porque você administrando de gabinete,
você sem conhecer a realidade, você não consegue fazer chegar a política pública. E outro fato é que eu sempre gostei de fiscalizar. Então, eu mesma, eu ia ver se estava acontecendo de verdade. Eu chegava nas escolas de surpresa. Eu chegava e verificava se o trabalho estava sendo realizado. Então, assim, eu tenho sensação do meu dever cumprido na Secretaria de Educação quando eu fui secretária. Você sofreu algum preconceito pelo fato de ser mulher? Na Secretaria de Educação não tem tanto preconceito, porque a maioria das pessoas dessa profissão são mulheres. Tradicionalmente no Brasil, as professoras eram mulheres, né, lógico. Então, assim, ser secretária de Educação não sofre esse tipo de preconceito. Já como na área da advocacia, do direito, aí a gente sofre. Porque eu, por exemplo, como defensora pública da execução penal, tendo que entrar dentro da penitenciária para atender, aí essa mulher tem coragem. Essa mulher quase homem. E essa expressão, quase homem, essa mulher quase homem, é uma expressão machista, né? É uma expressão machista, é uma expressão preconceituosa, como se nós não fôssemos capazes de realizar aquela atividade. Então, assim, na Secretaria de Educação, eu não sofri preconceito pelo fato de ser mulher, mas na área do direito, sim. Você já sofreu ou presenciou um assédio? Como você reagiu e como mulher? Que conselho dá às mulheres que sofrem algum tipo de assédio? Olha, nós trabalhamos lá no CHAM exatamente contra esse tipo de violência, qualquer tipo de violência. Eu já sofri assédio, e é muito difícil para uma mulher ela dizer que sofreu assédio e se expor, mas quase todas as mulheres sofrem assédios, e assédio moral, assédio sexual, assédio institucional dentro do trabalho. Então, só que é muito difícil você caracterizar esse tipo de crime. Por quê? Porque a sociedade é preconceituosa. Então, acha que a pessoa quer se aparecer, acha que a pessoa está fazendo tempestade de copo d'água e assim por diante. E hoje em dia é muito difícil você também se posicionar contra esse tipo de atitude. Por quê? Porque as pessoas querem que a gente se posicione não num processo educativo da sociedade, para que a sociedade reconheça que fulano ou fulana está errada ou errado e que se conserte. Não, ela quer que a gente criminalize logo a pessoa. E na minha posição, nós não estamos lutando somente pela questão da criminalização, mas por um processo educativo da sociedade na linha da cultura da paz, que você possa vencer os preconceitos, as discriminações, as violências, mas buscando sempre a paz social. Você é deputada, como você vê o papel da mulher na política no Brasil? Ainda muito inferior. O papel da política no Brasil, nós estamos ainda devagar, avançando muito lentamente. Mas eu acredito que a cada dia, você poderia também perguntar se eu concordo com o sistema de cotas. Eu concordo sim, porque se não forem as cotas, nós nunca vamos conseguir vencer as barreiras institucionais dos partidos. Então, por exemplo, que a mulher tenha pelo menos 30% no mínimo dos recursos. Então, eu concordo, porque senão não força a barra para que os partidos possam apoiar as mulheres. Então, as mulheres, elas têm dupla jornada, as mulheres, elas têm uma carga de trabalho muito maior que os homens. Então, eu acredito sim na força das mulheres, e eu acredito que as mulheres, elas podem dar sim uma nova visão, uma visão anticorrupção, uma visão de ética na política, uma visão de austeridade, de correção. Eu acredito sim.
como a senhora consegue conciliar a vida em família e ao trabalho? É difícil. Conciliar. Eu sou mãe de 3 filhos, já são adultos, mas quando eles eram pequenininhos eu deixava muito eles com o pai. E sempre participei das atividades profissionais e sociais, mas sempre tive pulso firme no processo educativo da vida deles. Mas eu nunca fui do lar, não tenho esse dom para ficar em casa, para curtir casa. Não, eu sempre fui do mundo, sempre gostei de viajar, sempre gostei de estar fazendo 1001 atividades ao mesmo tempo. E eu sempre consegui conciliar, mas eu também na minha casa, eu sempre tive, por exemplo, eu faço comida também. Quando preciso, eu sei fazer arroz, fazer feijão, porque a pessoa pensa que o político não sabe fazer o mínimo do mínimo. Nós sabemos sim, só que não é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é estudar, é escrever, andar e conhecer as pessoas, é conversar com as pessoas, é fazer trabalhos sociais, estar inserida no mundo social e no mundo político, no mundo profissional. Isso que eu gosto de estar rendendo. Parece que minha vida vai acabar hoje de tardezinha. Então eu tenho pressa, tudo eu tenho pressa, né? Eu só não tenho pressa para amar. Eu até faço essa brincadeira. Eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa, eu me autodenomino que eu não sou delicada, né? Eu sou meio torada no grosso, como eu digo assim para as pessoas, mas eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa que eu sei amar e dar valor às pessoas, e sei ter paciência também. Eu sei ter paciência, embora eu seja agitada, mas eu sei ter paciência com as pessoas, e eu sei também ter paciência com pessoas erradas, entre aspas, né? Eu tenho paciência com as pessoas erradas, eu respeito e espero que no tempo delas, elas possam ser pessoas melhores. Você obteve ajuda de um lado dos homens na sua vida tão ativa? Sim, na família. Na família? Olha, eu não posso. Meu pai morreu muito cedo, então não tive essa referência. Eu tinha 10 anos quando ele faleceu. E também eu já casei 3 vezes, significa que os homens, eles têm prazo de validade na minha vida. Então, assim, eles foram feitos para serem amados, respeitados até o limite, né? E eu me amo. Eu sou uma pessoa que valoriza os homens, respeito os homens, mas eu tenho muito apreço pela luta das mulheres, né? E eu tenho 2 filhos homens, um mais velho e um mais novo, e a do meio é uma menina, um é delegado de polícia, o outro é médico, e essa minha filha é advogada e concursada do Serviço Público Federal. Então são pessoas já bem encaminhadas na vida, resolvidas, mas eu não acredito que homens fizeram diferença muito na minha vida. Eu destacaria um homem que foi importantíssimo na minha vida. Eu destacaria e o nome dele é Dom Aldo Mongiano. Ele foi um bispo aqui em Roraima, e eu passei minha adolescência, minha juventude, e para mim ele é um profeta vivo, porque ele ainda está vivo, né? Está com 93, 94 anos mais ou menos, mora na Itália. Mas ele foi muito importante na minha formação e na minha vida. E para mim ele era um profeta. Para mim ele foi importantíssimo porque ele era um filósofo. E algumas pessoas passaram pela minha vida que eu achei pessoas assim que se destacaram, né? Que eram homens. Outra pessoa foi um rapaz que tive pouco tempo de convivência com ele, um senhor, que indígena,
Abraão, o nome dele, eu conheci ele no Aramadá, no Iramutã. E ele era da Raposa, estudou em Cuba, foi fazer medicina e por lá ele resolveu fazer filosofia. E também ele era tuxal no Aramadá, lá no Iramutã, mas ele, para mim, ele era uma pessoa, era um sábio. E ele já faleceu, muito jovem. Então, assim, tem algumas pessoas que eu achei importantes, assim, na minha vida, mas que não são pessoas do mundo comum, né? Não são pessoas que estão aqui ao nosso redor, nem na minha família, vamos dizer assim. Na minha família eu tive uma referência política, que foi meu tio, que foi prefeito em Mucajaí, prefeito todo tempo, aqueles prefeitos antes da Constituição, chamava prefeito tampão, né? Luiz Francisco Rodrigues, Luiz do Dó, era uma pessoa muito correta, e ele foi vereador muito tempo. Então, politicamente eu tive essa pessoa também que para mim foi uma referência, né? Mas eu acho que os homens, eles não fazem parte da minha referência, né? Então fale da referência feminina na sua vida. A minha referência feminina principal é minha mãe. Minha mãe, eu acho ela uma mulher muito forte, ela é muito diferente de mim, porque ela é morena, e eu sou a única branca lá na minha casa. Então ela é uma pessoa que ela nasceu fora do tempo dela, ela devia ter nascido mais para frente na modernidade. Outra referência para mim é minha irmã mais velha, Shirley Rodrigues, que é jornalista aqui em Roraima. Para mim, ela é uma pessoa que ela é uma referência para mim de superação, que eu amo ela. E agora, outra referência feminina para mim é a professora Ednelza Faria Rodrigues, que inclusive já foi gestora da Escola São José, inclusive dessa escola que nós estamos aqui nesse momento, na Escola Estadual Cabeludinha, embora vocês estejam por Tancredo Neves. Então, a professora Ednelza, ela foi fundamental na minha vida, na minha formação profissional e de liderança. E outra pessoa, outra mulher fantástica na minha vida foi a professora Maria Luísa Campos, Malu, foi deputada estadual, foi minha professora de história e ela cantava dentro da sala de aula, tanto é que quando eu fui professora eu sempre cantei muito com meus alunos. Então essas mulheres, elas foram importantes na minha vida. Eu aprendi muito com essas mulheres e minha avó também, Raimunda Barbosa dos Santos. Minha avó já é falecida, morreu com 98 anos, uma pessoa fantástica. Não tinha estudos, mas ela tinha sabedoria. E outra pessoa que foi importante na minha vida, que eu acho que eu aprendi muito com ela, foi a professora Natalina Messias, professora indígena Macuxi. Ela foi importantíssima na minha vida. Aprendi muito, viajei muito com ela. Outra pessoa que eu acho até hoje, que eu não tenho essas amizades de titi, né? Mas tem outras mulheres importantes na minha vida. A professora Silene Lago, que hoje ela é conselheira do Tribunal de Contas. Eu tive uma convivência quando eu era criança no Movimento Bandeirante com ela, foi importante na minha vida. A professora Fátima Farias, eu falei? Glorinha, né? Fátima Farias foi minha professora também. A minha primeira professora, Ozerina, foi muito importante na minha vida. As mulheres sempre marcaram mais minha vida, sabe? De que os homens, sabe? Eu sou uma pessoa que eu considero que essas mulheres, sim, fizeram parte da minha vida e me ensinaram, e me ajudaram, e me estenderam a mão na hora que eu mais precisei. E também tem uma pessoa que eu gosto muito da minha filha, amo minha filha, mas eu amo a Eva, essa mocinha aqui. Ela é muito importante na minha vida, cuida de mim, uma pessoa muito importante na minha vida. Que mensagem a senhora pode deixar para as mulheres do trabalho, para as moças, para as meninas de hoje? Que mensagem a senhora deixaria para as mulheres de Roraima, meninas,
de hoje. Sabe que eu notei assim que você me emocionaram, porque eu fiz uma retrospectiva da minha vida nessa entrevista, né? E assim, mas que as pessoas tenham foco, acreditem nos seus sonhos, que queiram realizar seus sonhos, que a mulher aqui em Roraima, nós, como aqui o clima é quente, nós somos dispostas, nós, em vez de a gente ter uma moleza, a gente tem mais energia, nós temos coragem e que nós tenhamos a capacidade realmente de mudar a política aqui em Roraima e que nós sejamos cada vez mais aguerridas, que nós consigamos fazer a diferença no nosso estado. Eu quero deixar para as mulheres jovens e principalmente aquelas que pensam em ser políticas, que abracem essa causa, que vale a pena, mas primeiro estudem. Sem estudo a gente não é nada, sem leitura nós não somos nada. Obrigada, professora.